Tem gente que acha que é só timidez. Outros dizem que é frescura. Mas a verdade é uma só. A ansiedade social é um dos transtornos mais incapacitantes e invisíveis da nossa era. Ela não aparece em exames. Não tem um rosto específico. E muitas vezes, nem quem sofre percebe o quanto está sendo dominado por ela. Você recusa um convite aqui, evita uma conversa ali. E quando vê, está vivendo em função do medo. Medo do julgamento, da crítica, do olhar do outro. Mas aqui vai uma verdade que pouca gente te contou. Você não é fraco, nem estranho. E definitivamente não está sozinho. Existe um motivo claro para o que você sente. E, mais importante ainda, existe saída. Hoje você vai entender, de forma profunda e acessível, o que é ansiedade social, de onde ela vem e por que ela age como age. Prepare-se para se enxergar com outros olhos, porque a partir de agora, cada informação vai ser um degrau para você retomar o controle da sua vida. O que é ansiedade social de verdade e o que não é? Você já sentiu aquele nervosismo antes de apresentar um trabalho ou falar com alguém importante? Isso é comum. O problema começa quando esse desconforto vira um medo paralisante, a ponto de você evitar qualquer situação onde possa ser observado ou julgado. Ansiedade social não é só timidez ou vergonha. Ela é um transtorno que impacta profundamente o modo como a pessoa vive, trabalha, se relaciona e até se enxerga. Não se trata de frescura ou falta de força de vontade. É uma reação real, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas que pesa como um bloco de concreto no peito de quem sofre. Quem vive com ansiedade social sente como se estivesse sob um holofote o tempo todo. Qualquer contato, até mesmo o mais simples, como cumprimentar alguém ou fazer uma pergunta, vira um desafio gigantesco. O coração dispara, a voz some, o rosto esquenta e a cabeça entra num looping de pensamentos negativos. E se eu errar? E se rirem de mim? E se eu parecer estranho? A pessoa até tenta racionalizar, mas o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real. E o pior, quanto mais ela tenta evitar essas situações, mais o medo se fortalece. É comum que quem convive com esse tipo de ansiedade passe a se isolar, não porque quer, mas porque sente que é a única maneira de se proteger. A vontade de estar com os outros continua ali, viva, mas sufocada pelo receio de ser rejeitado ou humilhado. Muitos se culpam, pensando que há algo de errado com eles, quando na verdade estão lutando contra um sistema de alerta do cérebro que está hiperativado. É como se o corpo estivesse em estado de alerta constante, mesmo quando não há nenhum perigo real. Isso esgota emocionalmente e mina a autoestima aos poucos. E aqui está uma confusão comum. Ansiedade social não é sinônimo de ser antissocial. A maioria das pessoas que vive isso deseja, sim, se conectar, fazer amigos, ser ouvida. Mas a ansiedade impede. Então, da próxima vez que você vir alguém quieto no canto ou recusando um convite, lembre-se de que pode haver uma batalha silenciosa acontecendo ali. Reconhecer essa diferença é o primeiro passo para acolher, compreender e, principalmente, começar a transformar esse padrão limitante em algo mais leve e libertador. Como o medo do julgamento começa a controlar sua vida. No início, pode parecer só uma insegurança passageira. Você evita levantar a mão na aula, não liga para marcar aquela entrevista, ou recusa um convite para sair com o grupo do trabalho. Mas aos poucos, sem que você perceba, o medo de ser avaliado negativamente começa a moldar cada uma das suas decisões. Você passa a pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer qualquer coisa em público. A mente cria um cenário de possíveis críticas, falhas e rejeições. E isso te paralisa. O problema é que, ao evitar essas situações, você se sente aliviado no momento,
mas alimenta o ciclo do medo. E esse ciclo é traiçoeiro. O alívio de não enfrentar a situação reforça a ideia de que o perigo era real. Aí, da próxima vez, o medo vem ainda maior. O simples ato de cumprimentar alguém, fazer uma ligação ou até pedir informações vira um campo minado. A vida começa a ser vivida em função de escapar do desconforto. O pior é que essas decisões são tão automáticas que, com o tempo, parecem normais. Mas por trás de cada não vou. Deixa para depois ou isso não é para mim. Existe um medo silencioso de não ser aceito. E é assim que o medo do julgamento vira um filtro. Você não se veste como gostaria. Não fala o que pensa. Não mostra quem realmente é. Tudo para evitar ser criticado. Mas esse esforço constante para se proteger cobra um preço alto. A perda da autenticidade. A pessoa começa a se esconder atrás de máscaras. Vive tentando agradar. Ou simplesmente se apaga para não chamar atenção. Isso causa um esgotamento emocional enorme. Porque é cansativo viver pisando em ovos o tempo todo. E a cada nova renúncia, a sensação de estar ficando para trás só aumenta. Aos poucos, a vida vai encolhendo. O medo, que era só de passar vergonha numa apresentação, vira medo de sair de casa, de conhecer alguém, de se mostrar no trabalho. O julgamento dos outros, real ou imaginado, vira o centro de tudo. E quando você percebe, não está mais vivendo, está apenas tentando sobreviver. Mas há uma boa notícia. Assim como esse medo foi se instalando aos poucos, é possível desfazê-lo, passo a passo, reconstruindo a confiança e recuperando o controle. O primeiro passo é reconhecer que o medo está no comando e decidir que é hora de retomar o volante. As raízes: genética, traumas e experiências sociais. A ansiedade social não brota do nada. Por trás desse medo persistente de ser julgado existe, quase sempre, uma combinação de fatores que foram se acumulando ao longo da vida. A genética pode ter um papel importante. Algumas pessoas já nascem com uma sensibilidade maior ao estresse e à rejeição. Isso significa que, diante de certas situações, o sistema nervoso delas reage de forma mais intensa. Mas só a genética não explica tudo. É como uma semente. Para ela crescer, precisa de solo, ambiente e experiências específicas. E aí entra a história de cada um. Traumas sociais, principalmente na infância e adolescência, são gatilhos comuns. Ser ridicularizado na escola, criticado em público, sofrer bullying, ter pais extremamente críticos ou superprotetores. Tudo isso vai construindo, tijolinho por tijolinho, a crença de que é perigoso se expor. Às vezes, basta um comentário maldoso em um momento vulnerável para a mente começar a associar exposição com dor. O cérebro, como um bom protetor, grava essa informação. Se mostrar igual se machucar. E pronto. O medo passa a ser uma defesa automática. Outro ponto importante são os padrões sociais que nos cercam. Vivemos em um mundo onde aparência, performance e aprovação são supervalorizados. Redes sociais, comparações constantes, pressão para se encaixar. Tudo isso alimenta uma sensação de que estamos sempre sendo avaliados. Quem já tem uma predisposição à ansiedade social se sente ainda mais pressionado. Cada curtida, cada visualização, cada olhar pode parecer uma sentença. A vida se transforma numa espécie de palco onde errar é inaceitável e cada passo fora da linha vira motivo de vergonha. Por isso é tão importante olhar para as raízes com compaixão. Entender de onde vem esse medo não é procurar culpados, e sim encontrar respostas. Quando você percebe que não é fraco, nem esquisito, nem diferente demais. Apenas alguém que foi moldado por experiências específicas. Algo muda por dentro. A autocompreensão abre espaço para o autogerenciamento. Afinal, se o terreno onde a ansiedade social cresceu pode ser identificado, ele também pode ser replantado com mais segurança.
acolhimento e liberdade de ser quem você é, sem medo. O impacto silencioso na autoestima e nas oportunidades. Pouca gente percebe, mas a ansiedade social corrói a autoestima de forma lenta e silenciosa. A cada situação evitada, a pessoa sente que está falhando, mesmo que não admita isso para ninguém. Ela começa a acreditar que não é capaz, que não é boa o suficiente, que sempre vai ser rejeitada. E isso cria uma narrativa interna dolorosa. Melhor não tentar, porque vai dar errado. Com o tempo, essa voz interior vira uma espécie de juiz implacável, que diminui, critica e compara o tempo inteiro. A confiança some. E junto com ela, as chances de crescer. E aí vem o segundo golpe. As oportunidades começam a desaparecer. Um curso novo é deixado de lado porque exige apresentações. Uma vaga de emprego é ignorada porque envolve reuniões. Um convite para uma confraternização vira motivo de pânico. Aos olhos dos outros, parece que a pessoa está desinteressada ou acomodada. Mas, na verdade, ela está sendo engolida por um medo que domina a cada passo. Sonhos são engavetados. Talentos ficam escondidos. Conexões são perdidas. O mundo vai se estreitando. Não por falta de vontade, mas por excesso de medo. Esse impacto não fica restrito à vida profissional ou social. A autoestima machucada se espalha por todas as áreas. A pessoa começa a duvidar até do que antes fazia bem. É como se ela andasse com uma lente distorcida, que faz tudo parecer difícil demais, perigoso demais, vergonhoso demais. E quanto mais ela se esconde, mais acredita que está errada, inadequada ou insuficiente. A comparação com os outros vira um veneno diário, porque ela só vê o palco alheio, mas conhece bem os bastidores da própria insegurança. Mas aqui está a virada. Tudo isso pode ser reescrito. A autoestima não nasce pronta. Ela é construída com vivências, pequenas vitórias, novos olhares sobre si mesmo. E quando a pessoa começa a se expor aos poucos, com segurança e acolhimento, algo poderoso acontece. Ela descobre que não é frágil como pensava, que pode sim errar, e ainda assim ser aceita, que pode se mostrar de verdade, com medo mesmo, e ainda assim pertencer. E é aí que as portas voltam a se abrir, porque onde antes havia retração, começa a surgir presença. Presença de quem está cansado de se esconder e pronto para viver. Como o cérebro reage em situações sociais, ciência e emoção. Por trás da ansiedade social, existe um cérebro tentando proteger você, mas de forma exagerada. A amígdala, uma estrutura cerebral responsável por detectar ameaças, entra em ação assim que você percebe uma possível exposição social. Ela dispara um sinal de alerta. Como se você estivesse diante de um leão faminto, quando na verdade só vai conversar com alguém ou entrar numa sala cheia. Esse alarme ativa o sistema nervoso simpático. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos enrijecem. E pronto! O corpo inteiro entra em modo de sobrevivência. Essa resposta automática, conhecida como lutar ou fugir, foi essencial para nossa sobrevivência na pré-história. Mas hoje, em vez de fugir de predadores, fugimos de interações sociais. O cérebro, porém, não distingue o perigo real do imaginado. Ele responde com a mesma intensidade. Como a mente já está programada para antecipar rejeição, qualquer mínimo sinal, um olhar estranho, um silêncio desconfortável, uma gaguejada, é interpretado como uma ameaça gigantesca. Resultado? A pessoa se sente em risco mesmo quando está em um ambiente seguro. Além disso, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico, muitas vezes é atropelado nesse processo. A emoção vem primeiro, toma conta, e a razão não consegue agir com clareza. É por isso que, depois que a crise passa, a pessoa até reconhece que não era para tanto. Mas no momento parece impossível controlar. A mente cria cenários catastróficos,
revê situações antigas com culpa e vergonha e se antecipa ao fracasso em situações futuras. É um looping emocional que desgasta e aprisiona. Mas o mais interessante é que o cérebro também tem plasticidade. Ou seja, ele pode ser reprogramado. Com treino, acolhimento e estratégias adequadas. Essa resposta exagerada pode ser suavizada. Técnicas como respiração consciente, exposição gradual e mudança de pensamentos ajudam a diminuir a sensibilidade da amígdala e fortalecer o controle do córtex pré-frontal. Aos poucos, o cérebro aprende que interações sociais não são perigosas. E o corpo deixa de reagir como se fossem. É como ensinar o alarme a tocar só quando realmente houver fogo, e não a cada aceno de mão. Se você se identificou com tudo que falamos até aqui, respira fundo, porque isso não é o fim. É o começo. O começo de um novo entendimento sobre você mesmo. O começo de uma mudança que, sim, pode parecer lenta, mas é possível. Você não está preso. Está apenas mal orientado até agora. Mas agora que entende o que é ansiedade social, as peças começam a se encaixar. E quando a gente entende o que está acontecendo dentro da gente, tudo muda. Agora me conta nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que o medo do julgamento começou a te travar? Sua história pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas, e você nem imagina o poder que isso tem. E se você achou que esse vídeo foi forte, espera só o próximo. Vamos mostrar como lidar com a ansiedade social na prática, com estratégias que funcionam de verdade.